boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, nossa Mãe, a Mãe da Igreja, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na santa paz. Vamos então gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes, o meu pedido de todas as noites: se inscrevam no nosso canal, por favor. Compartilhe os nossos vídeos, para que a gente possa alcançar o maior número possível de católicos, gente. Os católicos precisam estudar a sua fé, para a gente não ser enganado, tá? Principalmente os nossos jovens que vão para as universidades hoje e voltam ateus, voltam com raiva da igreja, fizeram catecismo, fizeram crisma e depois ficam com bronca da igreja porque é passado coisas que não são verdades, tá? Inclusive o vídeo de hoje é mais um vídeo daqueles que eu estou fazendo para esclarecer as mentiras que são ditas aí sobre a Igreja Católica. Fiz vídeos aí sobre a Inquisição, fiz vídeos aí sobre a Reforma Protestante, fiz vídeos aí sobre as Cruzadas. E hoje eu vou fazer mais um vídeo, tá, de história da igreja, para você entender as mentiras que contam nas universidades. Entendeu? Qual é o nosso assunto de hoje, gente? Eu estou pegando alguns temas relacionados à história da igreja. Você não ama aquilo que você não conhece. Como é que você vai amar a igreja, defender a igreja, se você não conhece? Você ouve falar que a Igreja Católica, né, foi um monstro na Idade Média, né, que a igreja matava muita gente, não é? Quantas vezes eu ouvi isso? A Igreja Católica matou milhões na Inquisição, né, matou milhões nas Cruzadas, né, matou Joana d'Arc, não é? Matou Galileu Galilei, e é o meu assunto de hoje. Eu fiz um vídeo também sobre Santa Joana d'Arc, que para nós é santa. A igreja considera Joana d'Arc santa, não é? E hoje eu quero falar de uma outra mentira que se fala aí nas universidades, que a Igreja Católica, né, botou Galileu Galilei na Inquisição, tá? Que Galileu Galilei foi morto na Idade Média pela Inquisição. Galileu Galilei nem é da Idade Média. Olha só a mentira, né? Eu já fiz aí também vários vídeos também sobre a Idade Média, também contando as mentiras sobre a Idade Média. Por que as pessoas... A Idade das Trevas, eu não gosto dessa expressão, Idade das Trevas. Por que Idade das Trevas? Só porque a Igreja Católica que comandava? Só por isso? Por isso é a Idade das Trevas. Entendeu? E hoje, então, não é a Idade das Trevas, como a gente está vendo aí, esse ateísmo, esse relativismo religioso, não é? Gente, eu vi uma notícia essa semana que eu fiquei horrorizado. Um padre está sendo processado porque ele falou que a família humana é homem e mulher. É contra a ideologia de gênero, é contra casamento de pessoas do mesmo sexo. Ele simplesmente disse isso, que a família, segundo o plano de Deus, é um homem e uma mulher. Por causa disso,
Ele está sendo processado por dizer a verdade, porque está na Sagrada Escritura. O homem deixa seu pai, sua mãe, se une à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. E daí vai nascer os filhos. Isso é a família segundo o plano de Deus. Tanto que eu fiz um vídeo aí sobre a família. Agora, o padre está sendo processado porque ele disse a verdade. Aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos chegar? Agora, na Idade Média, não. Na Idade Média, as pessoas tinham valores. Deus acima de tudo. Né? É o slogan aí do presidente aí, Bolsonaro, mas isso aí já, na época da Idade Média, isso aí era na prática. Né? E não só Deus, a igreja. Tudo, gente, rodeava em torno da igreja. O sino quando tocava, é para chamar a pessoa para ir para a missa. As pessoas paravam tudo que estavam fazendo. O sino está tocando, hora de ir para a missa. Para ir se confessar, para ir para a missa. Então, antigamente, era isso que as pessoas pensavam. E hoje? As pessoas hoje tocam o sino, elas não estão nem aí. Por que está tocando o sino? Não é? Então, gente, as pessoas na Idade Média tinham valores. Mas Galileu não é da Idade Média. Mas isso é falado nas universidades. Não é? Na Idade Média, né, colocaram Galileu na fogueira. Galileu não foi para a fogueira. Quem disse isso, que ele foi para a fogueira? Ele foi, sim, julgado, ele foi, sim, para o tribunal da Inquisição da época, ele foi julgado, mas ele não foi morto na fogueira, nem em lugar nenhum. Morreu na casa dele, assistido por um padre, e ele morreu católico. Ele se desentendeu com a Igreja Católica? Sim, eu quero colocar isso hoje. É o meu vídeo de hoje. Entendeu? Mas ele morreu católico, diferente do senhor Lutero, que era padre, brigou com a igreja e morreu. Não morreu católico. Entendeu? O Galileu morreu católico, assistido por um padre. Recebeu todos os sacramentos antes de morrer. Agora, como é que morreu na fogueira? Então, gente, para isso eu quero, se você quiser aprofundar, quero mostrar esse livrinho aqui, ó. Você conhece a verdade sobre o caso Galileu Galilei? A verdade, não é fantasia, não é o que esse povo aí que não gosta da igreja fala, não, esses filmes aí que não valem nada, não é? Você conhece a verdade sobre o caso Galileu Galilei? Aposto que a maioria não sabe. Então, se você quiser aprofundar, tá aqui. Eu vou colocar alguma coisa hoje, mas um vídeo aí de 40, 50 minutos, eu não tenho como falar tudo. Então, se você quiser aprofundar, o livro nem é grande. Quantas páginas tem? Não tem nem 100 páginas. 72 páginas. Claro, gente, que tem livros de história da igreja maiores. Mas esse livrinho aqui fala só sobre Galileu. Entendeu? Como eu coloquei aqui um livro só sobre Joana d'Arc, um livrinho só sobre as cruzadas e um livro só sobre a Inquisição. Da Inquisição ele é bem maior, porque a Inquisição é um assunto bem mais vasto, bem mais polêmico. Mas olha aqui, um livro pequeno que você pode estudar sobre Galileu Galilei. E você vai ver que não tem nada disso que o povo fala. É tudo mentira o que esse povo fala aí. Entendeu? Então eu vou colocar todas essas verdades aqui hoje sobre Galileu. E eu vou falar, inclusive, da briga dele com a igreja, não é? E também qual foi o assunto. Inclusive, a igreja errou. A igreja reconhece que errou. Hoje a igreja reconhece. Na época não. Mas hoje a igreja reconhece que errou. Entendeu? Então, mas isso aí não tem nada a ver com a nossa fé. Eu vou explicar tudo isso. Tá? Qual foi o assunto, por que houve a polêmica, tá bom? E por que a igreja errou, aonde que a igreja errou, tá bom? Então isso tudo nós vamos colocar. Então eu quero começar falando que está na contracapa do livro, que eu sempre faço isso, para se as pessoas se interessarem, quiserem adquirir o livro, e também o índice também, ok? Então vamos lá, vamos começar. O que foi o caso Galileu Galilei? Eu aposto que a maioria não sabe. Sabe o que ouvem falar, né, das pessoas que não gostam da igreja. Mas você sabe a verdade? Duvido. Porque ele foi condenado pelos teólogos da igreja no seu tempo. Tá? Então, por que o Galileu foi condenado pelos teólogos da igreja no seu tempo? Nós vamos explicar.
Ele estava certo em dizer que era a Terra que girava em torno do Sol, mas não tinha provas sobre isso. Então a teoria do Galileu estava correta, só que ele não tinha como provar. Naquela época, gente, a ciência não era avançada como é hoje. Eu fiz um vídeo aí sobre o Santo Sudário e eu expliquei mais ou menos sobre isso. Até mesmo sobre o sudário, as pesquisas foram avançando e hoje está muito mais avançado. Tanto que antigamente se achava que o sudário é uma farsa. Hoje, com as pesquisas recentes, todo mundo, a igreja já reconhece que é verídico o sudário. Ela não bateu o pé ainda, 100%, mas 99%, 90%. Por quê? A ciência vai avançando. Hoje a ciência está muito mais avançada. O ícone de Verônica, que a igreja manda estudar, né? Várias coisas que a ciência hoje estuda, hoje ela já está chegando, não é? Outra coisa que a gente tem que entender, gente, a ciência e a fé, elas também foram avançando, entendeu? Antigamente a igreja tinha uma posição, hoje ela tem outra, né? Hoje, qual é a posição da igreja sobre isso? A fé e a ciência hoje são irmãs, antigamente não. Antigamente se achava que ciência e fé eram coisas opostas, e o Galileu era um cientista, entendeu? Então, antigamente a igreja, né, é aí que a igreja errou. A igreja achava que a ciência e a fé eram coisas opostas. Hoje não. A igreja hoje sabe que a ciência e a fé, elas não são opostas. A ciência, inclusive, ajuda a fé. Quantos milagres aí hoje? Claro que milagre, gente, é uma coisa sobrenatural. Estou dizendo assim, a igreja coloca para os cientistas examinar se foi milagre ou se não foi. Até para canonizar um santo. Para a igreja bater o martelo, ó, foi milagre realmente. A ciência que tem que dizer. As coisas, gente, da igreja hoje é a ciência que analisa. Porque a igreja hoje, gente, ela quer a verdade. Entendeu? Agora, antigamente, né, naquela época, a igreja tinha que proteger a fé. Então, qualquer coisa que se falasse que contradizesse a fé, a própria igreja punia. Os hereges. Não é? Então, a igreja achou que o Galileu era um herege. Porque o Galileu começou a se intrometer na teologia. Ele era um cientista, mas ele começou a se intrometer também na teologia para poder tentar explicar uma teoria científica que ele estava correto, mas ele não podia provar. Entendeu? Então, é isso que eu quero colocar hoje. Na cultura do seu tempo, tá? A Bíblia era considerada um livro usado para confirmar dados científicos. Outro erro gravíssimo. Já falei aqui, gente, a Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia é um livro de fé, de religião. Ah, Deus fez o mundo em 6 dias. Não foi em 6 dias de 24 horas. Foi um período. Então não podemos interpretar a Bíblia ao pé da letra. São etapas. A própria Bíblia diz, para Deus, um dia é como se fosse 1000 anos. Então é uma etapa. Entendeu? Então hoje a gente não pode interpretar a Bíblia ao pé da letra, em coisas de ciência. A Bíblia é uma revelação teológica. Entendeu? Então é um grave erro que a igreja hoje entendeu. Na época não, mas hoje a igreja entendeu isso. O que hoje não se faz, olha aí. Então hoje a igreja sabe que não pode usar a Bíblia para falar de ciência. Não pode usar a Bíblia para falar de política. Não pode usar a Bíblia para falar de nada. A Bíblia é um livro de teologia. Verdades religiosas. Mais nada. É a revelação divina, entendeu? Daquilo que Deus quis nos revelar para a nossa salvação. Não tem nada de ciência na Bíblia. A Bíblia não é um livro de ciência, não é um livro de história. Ah, com quem que Caim casou? Não tinha, né? Tinha Adão e Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel e ele fala lá que Caim casou com a mulher. Era uma macaca? Tem gente que fala que Caim casou com a macaca, porque não tinha mais ninguém. Tinha mais pessoas. A Bíblia não é um livro de história nem de ciência. Já existia muita gente. Adão e Eva foi o primeiro homem e a primeira mulher, mas depois, né, os povos foram e outra, quando o Gênesis foi escrito, o Gênesis não foi escrito na época de Adão e Eva. Quando é que o Gênesis foi escrito, gente? Na época de Davi, Salomão. Então, o autor sagrado na época dele já sabia que tinha muita gente.
Entendeu? Então, o Gênesis não foi escrito na época de Adão e Eva. Naquela época não tinha nem escrita. Né? Depois, os escribas foram compilando, né, a tradição oral e foram escrevendo os textos bíblicos. Mas na época de Adão e Eva não tinha como escrever. Entendeu? Então, para o autor sagrado, né, Caim já tinha com quem se casar, porque já tinha muita gente na terra. Entendeu? Então, gente, não vamos interpretar a Bíblia cientificamente e muito menos historicamente. Não é um livro de história nem de ciência, é um livro de revelação, religião, salvação, é para nos salvar. A Bíblia, gente, fala de quem? Fala de Jesus, nosso Salvador, que veio nos salvar. Jesus não era um cientista, Jesus não era um historiador, não é? Então é por isso que hoje as pessoas hoje interpretam a Bíblia errado. Entendeu? Inclusive eu quero fazer aqui vídeos também sobre isso que eu estou ensinando para vocês. Ciência e fé. Há oposição? Não há. Então eu vou fazer, se Deus quiser também, 1 ou 2 ou até mais vídeos sobre isso. Tem muitos assuntos, gente, que são de ciência que as pessoas colocam como se fosse de revelação. Existe vida em outro planeta? Isso não é a Bíblia que vai dizer. Isso é a ciência. Existe ET ou não existe? Não é a Bíblia que vai dizer isso. A Bíblia não fala nada sobre isso. Se tem ou se não tem vida em outro planeta. Isso não é a Bíblia que vai dizer. Entendeu? Como que surgiu o universo? Hoje já foi provado que o universo surgiu com o Big Bang. Quem descobriu isso foi um padre católico que era amigo do Einstein, que era judeu. O Einstein era judeu, mas o padre, o nome dele é um pouco complicado, mas vou tentar falar. George Lemaitre é o nome do padre, belga. Era amiguíssimo do Einstein, só que ele era católico e o Einstein era judeu. Mas os dois eram cientistas. E os dois, né, o padre provou e o Einstein concordou, e hoje está provado cientificamente que o universo começou com o Big Bang. Isso não tem nada a ver com Gênesis, gente. O Gênesis é um livro de verdades religiosas, não tem nada a ver com ciência. Não é a Bíblia que vai dizer essas coisas, quem vai dizer é a ciência. Entendeu? Então não tem oposição entre a ciência e a fé. A ciência é uma coisa, a fé é outra. Quem é que deu inteligência ao homem? Foi Deus, para fazer pesquisa. Infelizmente tem gente que usa pesquisa para o mal. Fazer o quê? Mas a boa ciência vem de Deus. Quem que nos deu inteligência para fazer? Se hoje a gente tem, né, o avanço da ciência e da tecnologia aí, é o quê? É por causa do homem que Deus deu inteligência para ele. Infelizmente o homem usa para o mal. Mas tem muita coisa boa que o homem fez. Por quê? Porque vem de Deus. Deus deu inteligência para isso. Isso é coisa ruim? Não. A faca é uma coisa ruim? Não. A faca é uma coisa boa, senão você não pode cortar nada. Mas se eu pegar uma faca e começar a matar pessoas, a faca continua sendo boa? Continua. Eu que usei a faca de forma errada. Não sei se você conseguiu entender o exemplo que eu dei. A faca é uma coisa boa. Se eu pegar uma faca e matar uma pessoa, a faca continua sendo boa? Continua. Eu que estou usando a faca de forma errada. A ciência é a mesma coisa. A ciência é uma coisa maravilhosa, só que tem gente que pega a ciência e usa de forma errada. Cria bomba para matar os outros. Entendeu? Então, gente, não é a ciência que é ruim, as pessoas que estão por trás da ciência. Então, gente, o Galileu, ele era uma pessoa muito boa. Ele era um ótimo cientista, tanto que a teoria dele estava correta. A igreja hoje reconhece. Eu vou colocar aqui depoimentos da igreja, do Papa, reconhecendo que a igreja errou, que o Galileu estava certo. Só que o Galileu, ele não tinha como provar, que a ciência na época não era avançada. Entendeu? Só que ele era cientista. Então, ele tentou provar a teoria dele na época, não conseguiu. Ele até falou lá sobre a questão das marés, não é? Ele falou que tinha a ver com a questão das marés. Depois, isso aí está errado. A maré não tem nada a ver com o sol, tem a ver com a lua. Entendeu? Então, ele não conseguiu provar. Aí depois ele começou a usar a Bíblia para querer provar a teoria dele. Entendeu? Aí foi o erro dele. Entendeu? Ele começou a misturar ciência com teologia. Entendeu? Ciência é uma coisa, gente. Teologia é revelação. A ciência não pode contradizer a teologia. Claro que não. Não há oposição, contradição. Se tiver contradição, então a ciência está errada. Entendeu? A teologia é revelação. Então,
Se a ciência estiver contradizendo a teologia, esquece. Essa ciência aí está errada. Entendeu? Ela não pode se... Como eu já expliquei aqui, o padre Quevedo, que era um ótimo cientista, um parapsicólogo maravilhoso. Mas o padre Quevedo começou a meter a ciência na religião, na teologia. Começou a dizer que o demônio não existe. E começou a dizer que isso se prova cientificamente. Claro que não. Você nunca vai conseguir provar isso. Entendeu? Mesma coisa é os ateus. Ah, eu não acredito em Deus porque não pode provar Deus. Claro. Deus, a ciência nunca vai provar Deus. É revelação. Revelação não está na ciência. Revelação está... Aí sim. Está na Sagrada Escritura e está na Sagrada Tradição. Ninguém vai conseguir provar Deus cientificamente. E nem o diabo. Ninguém. Isso é revelação. É teologia. É fé. Entendeu? A ciência prova aquilo que ela domina. Entendeu? Assim como é a física, como é a biologia. São ciências. Mas isso não tem nada a ver com a fé. A fé é aquilo que você não vê. A ciência é aquilo que você pode tocar. Ou ver. Coisas invisíveis. Você não vê Deus, você não vê o diabo. São realidades invisíveis que você não pode provar cientificamente. Entendeu? Então, gente, vamos ver aqui o que a gente pode fazer um resumo sobre a vida do Galileu Galilei. Tá? Quem foi o Galileu Galilei? Então eu quero colocar um pouquinho da vida dele, qual foi a teoria dele, o que ele falou, o que a igreja não aceitou e o finalzinho da vida dele. Porque esse final da vida dele aí é o que fala mal da igreja. A igreja pegou ele, jogou na Inquisição, na fogueira, nada disso. Nada disso, não aconteceu nada disso. Ele foi sim julgado pela Inquisição, entendeu? Mas ele não foi morto pela Inquisição. Claro que não. Entendeu? Então, vamos ver então o que a igreja, né, qual é o parecer da igreja sobre o caso Galileu Galilei, ok? Veja, Galileu Galilei foi um grande físico, olha só, presta atenção. Galileu Galilei foi um grande físico, matemático e astrônomo. Olha aí, ele era cientista, ele não era teólogo, ele era cientista. Então ele tinha que fazer as pesquisas dele como cientista. No começo ele fez, depois ele começou a entrar na teologia. Então vou repetir. Galileu Galilei foi um grande físico, matemático e astrônomo. A igreja reconhece, foi um dos melhores. Nasceu na Itália no ano de 1564. Ó, isso aqui já... Ó, ele nasceu na Itália em 1564. Então ele não é mais da Idade Média. Não. A Idade Média, gente, acabou em 1453. Com a queda de Constantinopla. Eu já fiz um vídeo aí já explicando sobre isso. Né? A Idade Antiga, né, vai até o ano 476, com a queda do Império Romano. Do ano 476 a 1453, a Idade Média, quase 1000 anos. Entendeu? Em 1453 começou a Idade Moderna. Então, Galileu ele não é da Idade Média, é o primeiro erro. O primeiro erro é que fala nas universidades. Galileu não viveu na Idade Média, Idade Moderna. E a Idade Moderna foi de 1453 a 1789, com a Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, aí entrou a idade contemporânea, que é a que nós estamos vivendo agora. Então Galileu não viveu na Idade Média. Primeiro erro aí que eu já estou provando que não é verdade. Ele nasceu em 1564. Ok? Em 1592, gente, é um pequeno resumo da vida dele, para você conhecer quem foi o Galileu Galilei. Entendeu? Em 1592, obteve uma cadeira na Universidade de Pádua. Olha só. Tá? Fez a descoberta da lei dos corpos e anunciou o princípio da inércia. Inventou a balança hidrostática, que posteriormente deu origem ao relógio de pêndulo. Construiu a primeira luneta astronômica e com ela pôde observar a composição estelar da Via Láctea.
os satélites de Júpiter, as manchas do Sol e as fases de Vênus. Foi através da observação da fase de Vênus que Galileu passou a concordar com a visão de Nicolau Copérnico. Quem é Nicolau Copérnico, gente? Foi um padre. Gente, na Idade Média, todos os padres, a maioria dos padres eram padres e eram cientistas. Porque a ciência e a religião, elas eram unidas. Entendeu? Não é igual é hoje separado, ciência e fé. Entendeu? Elas eram unidas. Então os padres eram padres e eram cientistas. Como eu já falei do padre George Lemaître, que era amigo do Einstein, e esse padre que também era cientista também, Nicolau Copérnico. É muito conhecido, muito famoso. Né? Você pode estudar aí sobre ele que você vai ver. O que o Nicolau Copérnico, que era um padre, descobriu? Ele descobriu o quê? O sistema heliocêntrico. O que quer dizer o sistema heliocêntrico? O Sol como centro do sistema solar e do universo. Antes disso, se acreditava o quê? A Terra era o centro e o Sol girava em torno da Terra. O padre Nicolau Copérnico falou que não. Não é a Terra que está no centro, é o Sol. E a Terra gira em torno do Sol. Esse é o chamado heliocentro. Gente, isso aqui é ciência. Não estou falando nada de religião. Estou falando nada de fé. Eu estou falando ciência. Entenda isso, pelo amor de Deus. Ok? Então, o geocentrismo. O padre Nicolau Copérnico, através dos estudos dele, falou que não é o geocentrismo, é a Terra no centro. O heliocentrismo é o Sol no centro. Que o geocentrismo é o que eles acreditavam antes, é o que a ciência acreditava antes. Mas o padre descobriu que não, é o Sol que fica no centro, não a Terra. Entendeu? Então, aí começou a haver contradição nesse ponto científico. Ok? Até então, acreditava-se que a Terra que era fixa e que tudo mais girava em torno dela. Esse padre que eu falei, o padre Nicolau Copérnico, ele nasceu no ano 1473 e morreu no ano 1543. Ele foi um astrônomo e matemático polonês. Desenvolveu a teoria heliocêntrica do sistema solar, o Sol fixo no centro e não a Terra. Olha só. Além de ser padre da Igreja Católica, foi governador e administrador, jurista, astrônomo e médico. Olha só. Naquela época, gente, se fazia várias coisas junto com a teologia. Entendeu? Hoje não. Hoje o padre, ele só pode ser padre e o padre hoje só estuda filosofia e teologia, mais nada. Entendeu? Mas antigamente não. O padre, ele podia, além de estudar a teologia e a filosofia, ele estudava outras coisas. Entendeu? Por isso. Sua teoria do heliocentrismo, que colocou o Sol como centro do sistema solar, contrariava a teoria do geocentrismo. Eram opostas, ok? Que considerava a Terra como centro. Entendeu? Durante 4 séculos, entendeu? Muitas pessoas, especialmente os estudantes, pensam que Galileu foi um mártir da ciência e a igreja seu carrasco, inimiga do progresso humano e da ciência. Então, gente, as pessoas começaram a dizer que a igreja, começou a perseguir o Galileu, que a igreja era contra a ciência. Não, nada disso. Entendeu? O Galileu ele não provou nada do que ele falou. Entendeu? Era uma teoria. Então a igreja tinha o direito de discordar. Entendeu? Ele não provou. Por mais que ele tivesse certo, mas ele não provou a teoria dele. Entendeu? Então acho que a igreja ficou com o pé atrás. Ficou dividida. Entendeu? Mas mais uma coisa que eu quero falar aqui. Entendeu? É importante que se entenda o que realmente aconteceu. Na verdade, o processo de Galileu nem se tratou de um conflito entre ciência e religião, e sim de uma crise interna na igreja. Por quê?
Porque, como eu falei, alguns acreditavam no geocentrismo, outros acreditavam no heliocentrismo. Então a igreja começou a ficar dividida, entendeu? Dentro da própria igreja, porque era uma teoria nova. Sempre se acreditou no geocentrismo, a Terra no centro. Então o padre Copérnico e depois o Galileu vem falar que não, que está tudo errado, não é? Em termos de ciência, gente. Isso não tem nada a ver com fé. É isso que eu vou falar no final. Vou encerrar falando sobre isso. Tá? Mas estamos conversando aqui sobre ciência. Ok? Então a igreja ficou dividida. Não tem nada errado nisso. Ciência, a igreja pode discordar. Não tem problema nenhum. Entenderam? Muitos enganos e mentiras são propagados sobre o caso Galileu. Alguns dizem erradamente que ele foi condenado na Idade Média. Ele nem é da Idade Média, que eu já expliquei, não é? Ora, a Idade Média vai até o século XV, com a queda de Constantinopla nas mãos dos otomanos, 1453, já expliquei. E Galileu só nasceu em 1564, um século após o término da Idade Média, tá vendo? Eles falam tanto mal da Idade Média que até coisa que não existe estão inventando, né? Isso é na Idade Moderna, não tem nada a ver com a Idade Média. Dizem que ele foi condenado por afirmar que a Terra era redonda. Olha só, outro erro, não tem nada a ver com isso. Entretanto, já na Grécia Antiga, isso era admitido por Pitágoras, olha aí, século VI a.C. Então, isso aí já vem, ó, o geocentrismo já vem antes de Cristo. E seus discípulos falavam da esfericidade da Terra, a Lua e do Sol, bem como da rotação da Terra. A expedição da Terra, feita por Fernão de Magalhães em 1521, foi prova da esferilidade da Terra. Então, gente, isso tudo é ciência, tá, gente? Isso tudo é ciência. Outros erros. Dizem que Galileu foi o autor da teoria heliocêntrica, o Sol no centro do sistema solar. Mentira. Essa teoria começou antes, né? No século III a.C., cerca de 1900 anos antes de Galileu, por um tal de um filósofo chamado Aristarco. Difícil falar o nome dele. Tá? Ele foi condenado porque defendia o sistema heliocêntrico. Tá? Na verdade, ele foi condenado não pelo sistema, mas pelo modo como defendia, e não por aquilo que ele defendia. Tá? Então, Galileu ele foi condenado não pelo heliocentrismo, mas pelo modo como ele começou a defender aquilo ali, sem provas. E depois começou a usar a Bíblia para isso. Entendeu? Outros fatores importantes para a gente compreender o caso Galileu. Tá? O Renascimento do século XVI afirmou os valores do homem em termos mais autônomos e liberais. No início do século XVII, certa mentalidade leiga, não é, mesmo ateia, começava a inquietar os homens da época. A ciência havia progredido bastante no século XVI. Tá? Já se apoiava em observações precisas, com métodos novos, deixando de lado as suposições não reais, como eram as conclusões baseadas na filosofia e na física medievais, quando não se tinha aparelhos de medidas. Então, não sei se você entendeu. Entendeu? Naquela época, não tinha como provar a ciência. Né? Por quê? A ciência ainda estava muito no começo ainda. Então, com o passar do tempo, foi se provar, não é, certas teorias. Por isso que o próprio caso do Galileu, mais na frente vai ser analisado e ele vai ter a razão. Porque a gente vai poder provar cientificamente que ele estava correto. Mas nessa época não. Era muito difícil provar. Okay? Então era uma teoria. Então o Galileu tinha que falar o quê? Isso, gente, é uma hipótese, é uma teoria. Ele não podia bater o pé falando que é verdade, que naquela época não podia provar. Hoje já se prova que ele estava correto. O final da Idade Média tinha surgido a imprensa, olha só.
Colombo descobriu um novo mundo, Galileu encontrou novas estrelas com sua luneta, teve início o uso de canhões, da bússola, né? Tudo isso, gente, foi aos poucos, não foi de uma vez só. A humanidade saía da Idade Média e começava então a se julgar adulta e deixar a dependência de Deus. Olha aí, tá vendo? Então agora o centro era o homem, não era mais Deus. Por isso que as pessoas criticam tanto a Idade Média. Eu tenho saudade. Na Idade Média o centro era Deus. Na Idade Moderna o centro é o homem. Isso é bom? Claro que não. O que o homem pode sem Deus? Nada. Então o centro tem que ser Deus, e não o homem. Então, né, o que eles falam, né, que a Idade Média foi ruim, para mim foi uma maravilha. Deus era o centro, agora é o homem. Infelizmente. Entendeu? Muitos se entusiasmavam com a ciência de forma quase absoluta, como os ateus representados por... Aí tem o nome dele aqui, tá? Então, gente, já começaram a querer contestar algumas verdades, não é? Até mesmo com a Sagrada Escritura, ok? É claro que essa realidade começou a preocupar as autoridades da igreja, olha aí. Então a igreja começou a ficar preocupada, né? Acostumadas ao mundo da cristandade. Olha aí, cristandade é o quê? Deus no centro, Cristo no centro, ok? E nos casos de ateísmo, reagiam fortemente, desconfiando da nova ciência, movidas pelo desejo de preservar a verdade e os valores da fé e da cultura. Então o ateísmo começou a crescer, então a igreja começou a ficar preocupada com isso. Né? Porque a ciência estava crescendo, mas a fé estava diminuindo. Porque o homem começa a pesquisar, começa a esquecer de Deus, achando que ele é Deus. A ciência continua boa, mas o homem não pode querer ultrapassar os limites da ciência. Deus está acima de tudo, inclusive da ciência. Por isso que eu falei aqui, a ciência não pode provar nunca Deus. Deus está acima da ciência. Entendeu? Além disso, a reforma protestante, que eu fiz aí 2 vídeos sobre isso, né, abalava o mundo cristão com o perigo do livre exame da Bíblia. Então, gente, isso foi tão terrível, esse tal desse livre exame da Bíblia que o Lutero tanto defendia, que as pessoas começavam a usar a Bíblia para falar de tudo, como eu falei, de ciência, de física, biologia. Aí, meu amigo, se for usar a Bíblia para falar de tudo, a Bíblia não é um amuleto. Tem gente que acha que a Bíblia é um amuleto. Entendeu? Não, a Bíblia é religião, já falei aqui 1000 vezes. Independente de tudo que a igreja tinha ensinado por 15 séculos. Então, durante 15 séculos a igreja ensinava uma coisa, agora, por causa desse livre exame da Bíblia, as pessoas estavam começando a questionar não só coisas de fé, mas até mesmo coisas que não era para poder colocar a Bíblia no meio, que é a ciência. Isso tudo por causa do bendito livre exame da Bíblia, que é terrível, até hoje. Isso é a pior coisa que pode existir. As Bíblias publicadas em alemão e outras línguas preocupavam os teólogos da igreja. E o caso Galileu parecia a eles fruto deste livre exame das Escrituras. Por quê? Porque o Galileu começou a usar a Bíblia para querer provar a teoria dele. Entendeu? Então a igreja ficou com medo do Galileu ser um segundo Lutero. Graças a Deus o Galileu se arrependeu antes de morrer. Diferente do Lutero. Mas a igreja ficou com medo por causa do Lutero, que o Galileu é da época. Ele nasceu em 1564, então já tinha reforma protestante. Então a igreja ficou com medo do Galileu virar um segundo Lutero. Entendeu? Na verdade, essa época foi um período de transição e de incertezas, em que os valores novos se misturavam com os tradicionais, havendo conflitos até se chegar a uma síntese saudável. Ali, tá vendo? Foi nesse ambiente, né, de reação contra a fé, né, que, encabeçada por uma ciência aparente, que não podia se provar nada, que viveu Galileu Galilei. Então Galileu viveu de 1564 a 1642, foi o que ele viveu. Ele publicou suas descobertas científicas em 1610, e isso lhe deu muita popularidade, claro.
Claro, naquela época as pessoas, né, tudo elas queriam contradizer a igreja, né? Então ele começou a ficar muito popular. Entre os que o admiravam estavam o astrônomo protestante Johann Kepler e o famoso matemático jurista Clavius. Tá vendo? No século XV, por não conseguir explicar uma série de fenômenos, a teoria geocêntrica, Terra no centro, foi abandonada, retomando-se a teoria heliocêntrica do padre Nicolau Copérnico, nascido na Polônia em 14 de fevereiro de 1493 e morreu na Polônia em 24 de maio de 1543. Então, né, por não provar o geocentrismo, começaram então a querer provar o heliocentrismo. Entendeu? Padre Copérnico estudou astronomia e matemática na Universidade Católica, aqui várias universidades, né? Estudou na Universidade de Roma, Pádua e Ferrara, ok? Onde fez suas descobertas astronômicas. Apresentou o sistema heliocêntrico com modificações, né? Aí que ele, né, fez aquilo que ele acreditava, não é? A oposição dos teólogos e do Papa à tese de Galileu não compromete a infalibilidade do magistério da igreja. Isso eu vou falar no final, que se refere apenas aos temas de fé e de moral e não de ciência. Entendeu? Eu já vou falar de uma vez, tá bom? Já estamos aí com 41 minutos. Então, olha só, presta atenção. A oposição dos teólogos e do Papa à tese do Galileu não compromete a infalibilidade do magistério da igreja, que se refere apenas a temas de fé e de moral e não de ciência. O que a igreja está dizendo? O fato do Galileu estar correto e a igreja ter errado nesse ponto não tem nada a ver em dizer que a igreja errou. Não. Porque a igreja não erra em termos de doutrina. Agora, ciência, a igreja pode errar. Não tem nada a ver. A igreja não tem infalibilidade em termos de ciência. Claro, a igreja pode errar. O Papa pode errar em termos de ciência, em termos de política, física, química. Ele não pode errar em doutrina, porque Jesus falou: o que você ligar na terra, eu ligo no céu. Doutrina. Jesus não era um cientista, Jesus não era um político, nada disso. Então, se o Papa falar de política, ele pode errar. Se o Papa falar de ciência, ele pode errar. A igreja é a mesma coisa, a igreja errou. Mas é ciência, não tem nada a ver com fé. Ok? Então tá bem claro aí, tá bom? Aqui no livro, gente, conta alguns simpósios que a igreja fez ao longo desses anos para estudar o caso do Galileu Galilei. Então aqui no livro, eu não vou colocar aqui por causa do tempo, mas aqui no livro você vai ver que a igreja começou a estudar o caso do Galileu e chegou à conclusão de que ele estava correto e a igreja estava errada. Tá bom? Então aqui você pode ver todo esse processo, tá bom? Como que foi tudo isso, eu não vou colocar aqui para a gente poder ganhar tempo, tá bom? Mas tem tudo aqui, tá jóia? Fala que muitos padres, né, foram cientistas, astrônomos, inclusive a igreja tem, tá, até hoje, aqui na página 20, só vou ler, não vou demorar não. Foi a igreja quem fundou o primeiro observatório espacial do mundo, em 1552. Tá? Então a igreja é quem... e o Observatório do Vaticano foi fundado pelo Papa Gregório XIII, que foi Papa de 1572 a 1585, e em 1552, por recomendação do Concílio de Trento, que também recomendava uma nova reforma no calendário juliano que continha erros. Tá? Esse observatório possui uma biblioteca com 22 mil títulos, ou seja, livros. É a biblioteca do Vaticano. Está lá para quem quiser ver. Claro que ninguém pode tirar nenhum livro de lá. Não é? Entre eles, livros antigos e raros, como obras de Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Isaac Newton e cientistas famosos. Tá? Então, gente, lá na Biblioteca do Vaticano tem tudo isso. Claro que ninguém pode tirar de lá, porque pertence à igreja.
entendeu? Mas está tudo lá, na Biblioteca do Vaticano, ok? Diz aqui que as catedrais na época eram usadas, não é, para poder estudar a ciência, estudar teologia, filosofia, está tudo aqui no livro, tá? Eu vou passar aqui para a gente poder encerrar o nosso... Eu quero encerrar o nosso vídeo de hoje falando do processo do Galileu, né? Muita gente fala que ele morreu na Inquisição, eu vou provar que é mentira, tá? Aí aqui na página 32 fala do processo do Galileu, começa a falar do processo do Galileu, entendeu? Onde ele começou a defender que não é a Terra que está no centro, é o Sol, tá? Mas depois ele começou a usar a Bíblia. Isso está tudo aqui no livro, tá bom? Está tudo aqui no livro. Ó, o Galileu foi chamado a Roma pelo Papa, tá? Para retratar as afirmações científicas que havia dito em 1633, ok? Então, o que a igreja falou para ele? Ó, se você não pode provar, então você fala que é uma teoria. Você não pode dizer que é uma verdade de fé. De fé não, de ciência. Entendeu? Só que aí depois, né, ele começou a colocar a Bíblia no meio. Entendeu? Começar a falar que a Bíblia diz isso, que a Bíblia diz aquilo, e não diz nada sobre ciência. Entendeu? Aí aqui, né, tem todo o debate dele, né, com a igreja, né? Com certeza houve um debate entre a igreja e o Galileu, não é? Inclusive, ele foi aquilo que ele escreveu, a igreja analisou para ver se tinha alguma heresia, entendeu? Proibiu ele de escrever algumas coisas, entendeu? Aí aqui conta todo o processo, não é, do Galileu, tá bom? Eu quero só encerrar colocando aqui o final da vida dele, para você ver que ele não foi morto pela Inquisição. Vou colocar aqui, você vai ver. Ó, ele conversou várias vezes com os papas, com a igreja, não é? Olha só, tá? Galileu foi submetido a 4 interrogatórios. No primeiro, ele negou que houvesse defendido o sistema heliocêntrico em seu livro. No segundo, declarou que, relendo o livro, reparava que alguns trechos estavam fora, né, de interpretação. No terceiro, desculpou-se por desobedecer à proibição de 1616. E no quarto e último interrogatório, em 21 de junho de 1633, quando lhe perguntaram solenemente se defendia o sistema copernicano, respondeu que não. No dia seguinte, um decreto do Santo Ofício foi publicada a sentença na qual se consta: é absolvido de superstição e de heresia. Então, a igreja diz que ele não foi condenado nem como herege, não é? E nem como supersticioso. Não. A igreja não condenou o Galileu. Entendeu? Porque as coisas dele eram ciência, não era religião. Então não era heresia. Desde que, né, deteste todos os erros de heresias. Galileu ouviu de pé, com a cabeça descoberta, a leitura da sua sentença, tá? Mas ele teve 3 anos de prisão, recitação semanal dos 7 salmos penitenciais por 3 anos. Tá? Então ele teve sim uma condenação, sim, né? Pelas coisas que ele estava dizendo e não conseguiu provar, principalmente usando a Bíblia. Entendeu? Então ele teve sim uma condenação, mas não na Inquisição para morrer na fogueira. Olha só a condenação dele, vou repetir: 3 anos de prisão e recitação semanal dos 7 salmos penitenciais por 3 anos. Essa foi a sentença dele. Entendeu? Depois, de joelhos e com a mão sob a Bíblia, olha só, assinou um ato na qual declarava que era justamente
suspeito de heresia. Qual heresia? De usar a Bíblia para poder provar uma coisa que era de ciência. Entendeu? Então ele reconhece que nesse ponto ele errou. Entendeu? Ele errou ao colocar a Bíblia para provar uma coisa que era de ciência. Entendeu? Além das penas pessoais, também foi proibido o livro do Galileu. No dia seguinte, a sentença foi trocada pelo Papa. Galileu foi viver no palácio do embaixador e depois passou para a casa do arcebispo, olha só, seu discípulo e admirador, em uma espécie de prisão domiciliar. Então, ele foi preso, entre aspas, mas não numa cadeia lá, torturado, outra mentira. Fala que ele foi torturado coisa nenhuma. Ele foi, condenado, preso, mas prisão domiciliar. Todo mundo sabe o que é prisão domiciliar, preso em casa. Tá? Foi-lhe prometido voltar a Florença em 10 de dezembro de 1633. Como se pode constatar, nada de condenação por meio de heresia, tortura, fogueira e outros meios. Então é mentira. O Galileu não foi torturado, ele foi condenado e preso, mas prisão domiciliar. Nada mais do que isso. Entendeu? Outra coisa, a tortura não era colocada para pessoas idosas e nem enfermas. Galileu estava isento por causa dessas duas condições. Então, não se torturava velhos. E o Galileu aqui já estava de idade avançada. Então, não iriam fazer isso com ele mesmo. Entendeu? Em 1637, o Galileu ficou cego. Em 1638, publicou um livro, não é? Sobre as coisas dele lá. Morreu em 8 de janeiro de 1642, assistido por um padre, um sacerdote, como bom católico. Olha só, como é que ele morreu na Inquisição? Se ele morreu na casa dele, assistido por um padre católico. Ele morreu católico. Então como é que ele morreu na Inquisição? Gente, eu não sei de onde as pessoas tiram isso. Tá? Aí aqui tem outras coisas, tá? Que eu não vou colocar aqui por causa do tempo. Tá? Comentário de vários cientistas. Então aqui tem no livro tem vários cientistas falando sobre o caso do Galileu. Inclusive achei muito interessante um cientista que, olha só o que ele fala. Ele deixa eu ver o nome dele aqui. É o professor Joaquim Blesman, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em ciências pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Ele fez algumas pesquisas sobre o caso do Galileu Galilei e ele colocou algumas coisas. Me chamou bastante atenção. Olha o que ele coloca aqui no final. Houve também erro grave por parte da representantes da igreja, olha só, que se intrometeram em matéria exclusivamente científica. Olha aí. Então a igreja errou na parte científica. Entendeu? E condenaram um sistema astronômico no processo de 1616. Então, o processo que o Galileu falou, ele estava correto, mas era ciência pura. Então, aí, nesse ponto, a igreja errou. Então, os dois erraram, gente. Conclusão, moral da história. A igreja errou e o Galileu errou. A igreja errou aonde? Na parte científica. Né? O Sol fica no centro e a Terra girando. Isso a igreja errou. E o Galileu errou aonde? Em querer provar isso pela Bíblia. Entendeu? Não se pode, isso aí é ciência, não tem nada a ver com fé. Entendeu? Então os dois erraram. Entendeu? Então, gente, isso é muito interessante. Tá? E o Papa João Paulo II, nosso querido Papa, o Vaticano estudou o caso Galileu. Então eu quero encerrar, já estamos aí quase, né? Mas eu quero colocar o que o Papa, em 1981, ano que eu nasci, somos chique, né?
Em 1981, o Papa São João Paulo II nomeou uma comissão de teólogos, cientistas, historiadores. Gente, o Papa João Paulo II era fenomenal, né? Olha só, o Papa, uma comissão de teólogos, cientistas, historiadores. E não é só católico, não. A gente sabe disso. Que na Inquisição foi a mesma coisa. O Papa ele quer a verdade, a fim de aprofundar o exame do caso Galileu. Essa comissão estudou o assunto e, após 11 anos de trabalho, apresentou seus resultados ao Papa. O Papa, então, perante a Pontifícia Acadêmica de Ciência do Vaticano, proferiu um discurso no dia 31 de outubro de 1992, por causa do aniversário da morte do Galileu, em que reconhecia o erro dos teólogos contemporâneos ao Galileu por parte do Santo Ofício no ano de 1633. Este erro, porém, não compromete a infalibilidade da Igreja e do Papa, uma vez que não se trata de um tema relacionado à fé e à moral, eu já expliquei. Então a Igreja errou? Errou, mas não tem nada a ver da Igreja errar. A Igreja não pode errar em termos de doutrina, né? Mas outras coisas a Igreja pode errar, e errou. E a Igreja reconheceu que errou. No entanto, ao mesmo tempo, o Papa João Paulo II chamou atenção para as dificuldades que os homens do século XVII deviam experimentar para aceitar a tão revolucionária teoria do Galileu. Porque eles estavam acostumados com a teoria do geocentrismo, a Terra no centro. Então era uma coisa nova, que o Galileu na época não provou. Entendeu? Era preciso que, de um lado, se fixassem novos critérios de interpretação bíblica e, de outro lado, a proposição heliocêntrica se embasasse em argumentos ainda mais sólidos do que nos que o Galileu podia apresentar. Em outras palavras, o Papa disse o quê? Que o Galileu rejeitou a sugestão de apresentar o sistema como uma hipótese, porque na época ele não podia provar, e não como uma coisa provada, entendeu? Aí aqui ele fala outras coisas, mas eu não vou ler agora, porque nós já estamos no final, tá? Onde ele fala a questão de a ciência e a Bíblia serem coisas totalmente, vamos dizer assim, não se pode usar a Bíblia para provar coisas científicas. Inclusive o Galileu, ele começou a colocar textos bíblicos. Josué capítulo 10, Salmos, né, alguns salmos que falam, né, sobre a terra, o sol, mas quando a Bíblia escreve essas coisas, gente, escreve num contexto religioso. Não tem nada a ver com ciência, tá bom? Espero que você tenha entendido, tenha gostado, tá bom, gente? Eu me aprofundei aí porque o assunto é grande, é polêmico, tá bom? Mas eu acho que deu para você entender um pouco, amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Que Deus abençoe a todos.